Olá, o episódio de hoje é sobre amamentação. Um tema que aflige várias mulheres, né? Acham que é simples, outras acham que é difícil. Então eu trouxe aqui a Ana Carla e ela vai se apresentar para vocês para contar um pouquinho sobre essas demandas, esses problemas, né? O que pode fazer, o que não pode fazer sobre a amamentação e esclarecer isso para vocês. Muito obrigada por você estar aqui, Ana Carla. Se apresenta aqui um pouquinho para as pessoas, né, sobre o que você faz, né, em relação à amamentação, a sua consultoria, né? Você trabalha também como doula. Conta um pouquinho para elas. Sou Ana Carla, eu sou doula, sou educadora perinatal e consultora em aleitamento. Queria agradecer aqui o convite da Priscila. A gente já se conhece há um tempinho, né? Desde a gestação do primeiro filho dela. E hoje a gente vai bater um papo, trocar um pouquinho, falar sobre amamentação. Isso aí. Muito bem, vamos lá. As pessoas acham, né, Ana, eu trouxe até aqui uma colinha, né, que é muito simples amamentar, é instintivo, né? Nasceu a criança, bota no peito e dá certo. E é assim? A gente sabe que não, né? A gente sabe Você que sabe que né? não, e acredito que as pessoas que estão, né, assistindo a gente também pensem e entendam que não é tão simples assim. Não é tão simples, né? É importante fazer esse preparo, né? O que você indicaria para as mães que estão grávidas, né? Que pretendem amamentar? O que elas devem fazer para ter uma amamentação de sucesso? Ou tentar ter? Essa questão do sucesso na amamentação é muito relativa, né? Então, hoje, a recomendação é que durante a gestação não se faça absolutamente nada nas mamas fisicamente, porque os próprios hormônios, né, da gestação que são secretados durante esse período no nosso corpo já vão tratando de preparar essa região, né? Não sei se você lembra que ali ao redor do mamilo, ali naquela região da areola, começam a aparecer algumas bolinhas que a gente chama de glândulas de Montgomery, e ali aquelas glândulas já vão tratando de trabalhar e preparar aquele tecido para a amamentação, né? Então, durante a gestação, não tem preparo físico. O único preparo que é essencial é buscar informação. Informação, o conhecimento, né, Ana? Não tem nada disso de ficar esfregando a bucha, ficar pegando sol. Não vai servir de nada, Sim, né? Isso tudo já caiu por terra. Exatamente. Então, hoje, o que a gente orienta é buscar informação, procurar informação de qualidade e profissionais, se cercar de profissionais, né, que estejam alinhados com o processo de amamentação, se esse é o seu desejo, né? Se amamentar é o seu desejo. E já ter uma consultora, né? Eu sempre falo que é importante, né? Quando você descobre que está grávida, gente, já busca essa consultora de amamentação, né? Para você ter esse contato. Porque quando o neném nasce, você já tem a pessoa de referência, né? Porque quando o bebê nasce, já é tanta loucura, né? É tanta demanda que você não vai... Aí você fica perdida, aí fica mais nervosa, aí mesmo que a amamentação não engata. Então, você já ter uma pessoa como referência, né? Teve o neném, você já chama a sua consultora para justamente fazer isso, ajustar a pega, né? Orientar melhor para que dê certo esse momento, né? Eu acho que o mais importante é isso, é ter essa consultora já em mente e já contratá-la assim que o bebê nascer. E para além dessa questão de você já ter um profissional para te dar assistência no pós-parto. Então, assim, tem muita coisa que a gente consegue mapear, fatores de risco, né? As primeiras orientações. Então, orientar aquela família, aquela pessoa que vai amamentar, a família, né? As pessoas que estão cercando ali, que vão participar dos cuidados com o recém-nascido, orientar e preparar, né? Mostrar quem é esse recém-nascido, porque é muito difícil. A gente não conversa muito. Hoje até, né, tem um pouquinho essa mais, conversa um pouquinho mais aberta, mas até pouco tempo atrás não se conversava tanto sobre isso. Então, você entender o processo, você conhecer, saber as coisas que podem dar errado e saber como contornar essas situações, acabam te dando um pouco mais de segurança. Então, quando você está vivendo ali, porque o primeiro mês é enlouquecedor, né? Então, quando você está vivendo ali aquele primeiro mês, naquele turbilhão de emoções, né, e com um recém-nascido, como
uma criaturinha que você não sabe, né? Não consegue te Como dar lidar, um feedback e não sabe como lidar. Então, entender um pouquinho do processo te deixa mais segura para falar, não, beleza, isso aqui, eu sei como lidar, então vou tentar, né? E eu acho que é mais importante do que você ter, de fato, ali o profissional. Lógico, né? A gente está habilitado, então, se for necessário, a gente entra fazendo a intervenção que for necessária. O mais importante, então, é ter segurança. É a mulher sentir segura, né? E é normal sentir dor ao amamentar? A dor nunca é normal, né? Ela é comum, mas não é normal. Exatamente. É o que eu sempre falo para vocês. Ela sinaliza que alguma coisa pode estar dando errado. Mas, se a gente for parar para pensar, essa mama, ela estava ali guardada, né? Era pouco exposta, pouco utilizada. Então, é comum que nesses primeiros dias, né, ainda nesse ajuste inicial do processo de amamentação, a mulher sinta um pouco de desconforto, né? Uma sensação de ardência, então isso é comum. Né? Mas uma dor prolongada ou uma dor aguda nunca é normal. Hoje a gente tem várias ferramentas, né, para lidar com a dor. Então o trabalho da consultoria de amamentação vem, né, para auxiliar, para posicionar, melhorar, né, a pega e o posicionamento desse bebê. E quando a gente chega numa situação onde já tem uma lesão ali instaurada, a gente consegue com outras ferramentas também, o uso do laser, né? Hoje em dia que é super difundido na amamentação. Gente, é o santo laser, gente, como melhora. Extremamente importante, a gente já consegue reduzir esse desconforto, né? E aí favorecer, porque é óbvio, né? Ninguém consegue amamentar por muito tempo sentindo dor. É impossível, gente. E assim, essa questão da dor, geralmente, né, é uma pega incorreta, né, que causa essa dor. E aí, o que agora também está todo mundo falando, né, e está acontecendo, os bebês estão nascendo com a língua presa. Né? É uma coisa muito comum agora. Os meus 3 filhos têm a língua presa. Então, o primeiro, eu já sofri, tive que fazer o corte. O segundo, eu já mesma coisa, senti dor, aí feriu e tal, e fiz o corte. Agora o terceiro, sabe o que eu fiz? Eu já deixei agendado. Eu já sabia que ia nascer com a língua presa. Porque tem um fator genético. Tem um fator genético. Então, o terceiro, a médica, Priscila, você é doida? Eu falei, já está agendado. Vai nascer e já vai cortar a língua. E dito e feito. Criança nasceu, tem a língua presa. Em 3 dias, eu já cortei. Porque eu falei, eu não vou ficar sofrendo. Porque dói. Porque a pega não vai ser correta direito, né? Quando o bebê está com a linguinha presa. Então, fazer esse diagnóstico também é importante logo de início, né? Porque às vezes as pessoas vão deixando passar, vai ferindo cada vez mais, torna insuportável e a pessoa não quer mais amamentar. Hoje já é obrigatório, né? Nas maternidades já se faz o que a gente chama de teste da linguinha e ele ali já sinaliza. Em algumas situações né, onde a gente encontra aquele freio clássico, né, aquela alteração clássica do frênulo, já é sinalizado e o bebê já sai, em teoria, com uma indicação de pelo menos uma avaliação pelo odontopediatra, né, ou por uma outra fono habilitada. Mas tem algumas situações em que não é conclusivo. Não é conclusivo, né? E aí a gente observa um pouquinho, porque às vezes existe o achado anatômico, tem alteração no frênulo, mas o bebê consegue desenvolver um mecanismo de compensação, né, que vai dar certo. Exatamente, que vai funcionar para ele naquele momento. Pode ser que em algum outro momento, onde se use a língua, né, porque a língua é super importante para a amamentação, para depois deglutição, para mastigação, fala, então tem outras funções. Pode ser que naquela função da amamentação ele consiga superar, mas e aí em algum outro momento, né, vai haver a indicação dessa frenectomia. Isso que você falou é interessante, porque é engraçado, eu tenho 3 filhos, né, e os 3 foram diferentes, porque o primeiro, ele tinha a língua presa, mas eu só fiz com 3 meses. Ele mamou bem, eu venci essa coisa da amamentação, né? Depois não doeu mais, mas eu ficava pensando, gente, essa criança não vai mastigar direito, essa criança não vai falar direito, né? Eu, como nutricionista, já entendendo, aí eu fiz tanto mais tarde. O Pedro, que foi o segundo, a dor não passava, eu fiz de tudo, ele não conseguia fazer essa compensação. Então eu falei, eu vou cortar. Aí o terceiro eu não quis nem pagar para ver, eu falei, eu não tô aqui para sofrer, vamos cortar logo isso. E
batata. É cortar a linguinha e ele rapidinho mamou e deu tudo certo. E quanto antes, melhor, porque aí o procedimento é mais simples, né? Porque aí quanto mais velha a criança vai ficando, mais doloroso, difícil, né? Mais resistente ela fica. Então, o indicado é, se tiver realmente indicação de fazer intervenção, faz logo. Que seja logo. Ótimo. Outra coisa, um assunto bem polêmico que a gente vê por aí. Existe leite fraco? Olha... Ou pouco leite? Leite fraco não existe, porque todas as mulheres, salvo raríssimas exceções, estão habilitadas, né, a passar pelo processo de aleitamento. Mas a questão do pouco leite pode ser apenas uma percepção daquela mulher ou daquela família. Porque a criança está chorando muito e acha que está com pouco leite. Muito, ou está acordando com muita frequência. Quando, na verdade, isso é típico do recém-nascido. Né? Então, por isso que, né, falando, né, lá sobre o pré-natal da amamentação, é tão importante você entender como esse recém-nascido se comporta, para você saber que isso é normal e que isso é esperado, porque o recém-nascido ele tem um estômago muito pequenininho, né? Inicialmente, a mulher vai produzir um leite diferente, que é o colostro, que tem uma composição completamente diferente do leite maduro. Ele é de mais fácil digestão, então é comum que o bebê acorde várias vezes. E isso é até um mecanismo protetivo, né? Para ele se lembrar que ele precisa se alimentar. Então, não, em geral, né? Não existe pouco leite. À medida, né, que alguma questão que não foi resolvida, né, cedo, vá se desenrolando ali, vai gerando um problema maior, pode ser que a gente encontre, sim, né, uma dificuldade, uma baixa na produção. Então, às vezes, entrar com bicos artificiais, chupeta e mamadeira, que são super vilões, né, para a amamentação, são os maiores fatores causadores de desmame precoce, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode ser essa questão ou de uma percepção, porque às vezes a mulher acha que ela tem pouco leite, ou porque o bebê está acordando, ou porque a família está ali, né? Falando, não é possível, essa criança está com fome, chora muito, né? Acorda toda hora. Gente, bebês choram, tá? Fica a dica. Que eles têm de se comunicar. De se expressar, né? Poucas, é normal. Então, tem essa questão de percepção, mas tem também, ou o bebê que tem uma alteração anatômica e que a gente sabe que a própria alteração na língua, ela pode diminuir a produção, porque a pega... Não vai estar sugando direito, exatamente, né? A sucção é diferente, ou alguma questão anatômica da mãe, né? Uma redução de tecido glandular, então pode de fato existir pouco leite, né? A mulher produzir menos leite, ou por uma ação, né, externa, ou por uma questão mesmo fisiológica. E acontece. E aí eu como nutricionista, ela como, né, profissional de amamentação, pode ajudar isso, gente. E o que faz a gente aumentar, né? É botar esse neném para sugar. O que mais vai aumentar a produção de leite materno é a sucção do bebê. E aí o que eu tenho visto, Ana, é que muitas mulheres estão desmamando porque não amamentam na madrugada, onde tem aquele pico da prolactina. Então, teoricamente, acaba diminuindo a produção por não ter estímulo. E aí não sabe por que não está produzindo. E aí quando você para ver, fala, bebê está sugando? Está botando de madrugada? Ah, não tô. Então, às vezes, um simples ajuste, né, de botar essa criança para sugar, vai fazer totalmente diferença. Exatamente, porque a amamentação, ela depende dependente. Exatamente. Eu ia falar dose dependente. Mas ela depende da demanda desse bebê. Então, assim, se não tem bebê mamando, o corpo entende que não precisa produzir, né, que não tem necessidade de produzir. Então, ela vai desacelerando. Inicialmente, a mulher produz um excedente, mas à medida que os dias vão passando, se não tiver bebê para amamentar, ela vai desacelerando. Então, tem que tomar cuidado, né? Então, regular as mamadas, que a gente vê muito, o bebê mama de 3 em 3 horas. A gente que amamenta sabe que não é exatamente isso. Não é assim, gente. Isso, eu sou a louca do anotar, né? Eu anoto tudo, mas eu deixo o bebê em livre demanda. Só que fala, Priscila, você anota até hoje para quê? Porque eu gosto de ter controle. Porque isso eu vejo se o bebê tá, né? Eu deixo ele à vontade. Ele mamou agora, deu 1h30. Ele quer mamar de novo? Ele vai mamar de novo. Não tem que fazer isso. Mais para frente, ele vai regularizando e vai até espaçando. Mas a livre demanda é importante justamente para ter essa boa produção do leite, né?
Exatamente. Então é importante que a gente coloque esse bebê. É óbvio, né? Que para aquela mulher que está cansada, está exaurida, quando é uma situação que já tem até mais um outro filho envolvido ali na história, que acorda em horários diferentes, né? Que demanda de outras formas, que tem energia sobrando e a gente não consegue dar conta. É cansativo, mas eu acho que a gente precisa se preparar para isso, né? E faz toda a diferença ter uma rede de apoio. Com certeza. Né? Esse suporte é importante, uma parceria que chegue junto, né? Que divida, que faça um trabalho em equipe. Porque vai fazer toda a diferença. Faz toda a diferença. Com certeza. E também, gente, além dessa questão de pouco ou muito, né, leite, a qualidade do leite ela pode melhorar um pouco com a alimentação também. Né? Eu até observo isso, que quando eu como um pouquinho mais de gordura, o meu bebê consegue fazer mais cocô. E isso está relacionado, que o tipo de gordura vai modificando também com o da dieta. Então, às vezes, a mulher também não quer comer o suficiente, porque quer emagrecer rápido, e aí não tem energia suficiente também para produzir o leite. Então, ter uma alimentação equilibrada, variada, tudo isso vai contribuir para ter uma boa produção do leite. Exatamente. Né? E às vezes até mulheres que têm baixa produção, que estão fazendo um trabalho, né, de aumento ali da produção, fazendo estímulo extra, além do bebê no peito, fazendo estímulo com bomba, né? A gente recomenda que ela tenha, de fato, uma alimentação balanceada, rica em oleaginosas, né, que são as gorduras boas. Então, é importante fazer também ter esse cuidado, reduzir a ingestão de industrializados, né? Então, evitar caloria vazia, sem nutriente. Nenhum nutriente. Então, não vai trazer benefício absolutamente nenhum ali para aquela mulher, para aquele corpo, né, que está nutrindo um outro ser. Então, é super importante a gente tomar cuidado com essa questão. Uma boa hidratação, sem exageros, mas sempre, né, tá com a sua garrafinha ali disponível do lado. Até, um recado aí para a rede de apoio. Ficar atento às necessidades dessa mulher. Porque, assim, todo mundo quer cuidar desse bebê. E esquece da mulher. Só que a mulher precisa ser cuidada. Na gente. Exatamente, porque esse bebê depende dela. De mim, Então, essa mulher precisa ser cuidada, essa mulher precisa ser alimentada, essa mulher precisa ter tempo de descanso. Porque é até cruel falar, né? Porque parece que é mais uma carga que a gente coloca na mulher. Mas isso é importante. Ela precisa descansar e ela precisa ter uma boa alimentação para ela também dar conta dessa, né? Gente, é isso. Cuidem de mim, hein? Tem que me cuidar. Porque eu tô nesse momento. E o que, pra gente finalizar, né? Qual um recado, assim, que você deixaria para as pessoas que estão assistindo agora a gente, que estão nesse processo? O que é fundamental, assim, a gente fazer? Além da informação. Olha, eu diria que a informação é em primeiro lugar. Fundamental. A informação é fundamental, então você ler, se informar, trocar, conversar com outras pessoas, exatamente, com outras pessoas que passaram pelo processo, né? Conversar abertamente, tira suas dúvidas, vai buscar informação. Hoje a gente tem informação de qualidade, informação ruim também, né? Nesse ambiente da internet, mas buscar informação bacana, se cercar de bons profissionais, então já, né, saber pegar contato do banco de leite, né, procurar uma consultora de aleitamento, procurar pediatras que estejam alinhados com as boas práticas da amamentação, porque também é muito difícil, porque não adianta nada, né, você querer, você está habilitada, mas chegar ali você está com um profissional que não te dá esse suporte, né? Então, se cercar de bons profissionais de saúde, e definir de fato se aquilo é a tua vontade, né? Porque é o teu corpo, é o teu filho, é a tua vida, quem decide é você. E para você embarcar nesse processo, tem que estar muito segura, porque não é fácil, não é fácil. Mesmo quando você está segura, tem certeza do que quer, já é difícil, principalmente, né? Imagina para quem não tem certeza ou não tem suporte. Se torna ainda mais complicado. Com certeza. Muito obrigada, Ana, por você ter vindo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui o Instagram dela para vocês acompanharem. Ela faz um ótimo trabalho no Instagram. E aí, qualquer dúvida, você manda aqui pra gente, tá? Muito obrigada, um beijo, até a próxima. Beijo.